Normal. É muita coisa ao mesmo tempo. Aí, agora vai. Então, como o Leandro falou, eu me formei na UFMS também, como vocês estão na UFMS de Aquidauana. Uma curiosidade, a primeira semana da matemática que eu tive foi em Aquidauana, já faz muito tempo. Muito tempo. Depois que eu me formei, eu tive alguns percalços, eu cheguei a ser aluno da PUC-Rio, cheguei a estar em alguns programas, mas não me adaptei muito bem. Aí, alguns problemas de saúde me fizeram retomar os estudos um pouco mais tarde, que aí eu fiz mestrado na Universidade Federal do ABC, com o mesmo orientador que eu estou agora. O meu orientador é o professor César Polcino Miles, é uma pessoa que eu admiro bastante. Ele tem alguns livros bastante clássicos, como um de números, que o pessoal usa bastante. Pelo menos na minha época de graduação, usava bastante o livro dele. E ele trabalha com álgebra. Foi um dos pioneiros da álgebra no Brasil. Ele é uruguaio de nascimento. Aí, de lá para cá, a gente fez algumas coisas. Eu estou praticamente no último ano do doutorado. E a gente está trabalhando com vários aspectos da álgebra, inclusive a parte histórica. O que eu vou falar hoje aqui um pouco é do que se entende por álgebra não comutativa, tentando não sofisticar assim demais, porque, como eu disse, eu sei que vocês são variados e que tem muita coisa que não se vê. Então, se precisar, como eu disse, de interromper qualquer coisa, a ideia que eu quero fazer é que a coisa seja compreensível. E se também estiver achando que está muito devagar, também fala que a gente vai falando de outros assuntos ou avançando um pouco mais, tá bom? Leandro, quanto tempo eu tenho mais ou menos, só para eu fazer uma estimativa aqui? 50 minutos, uma hora. Tá bom, beleza. Então vamos começar aqui. A primeira coisa que a gente vai falar é um negócio chamado Teorema Fundamental da Álgebra. Ele pode ser enunciado da forma que está aí, que todo polinômio f com coeficientes inteiros, racionais ou reais ou complexos, que é a mesma coisa que eu dizer que todo polinômio com coeficientes complexos de uma variável e de grau com n maior ou igual que 1 possui uma raiz, alfa. Isso é, quando eu aplico alfa no lugar da indeterminada, o valor resultante é zero. Por que isso chama teorema fundamental da álgebra? Isso acontece pelo fato de que, quando a gente começa a resolver equações lá no comecinho com números inteiros, a gente já, a hora que vai passar dividindo, já percebe a necessidade de se ter um número um pouco maior ali, que no caso é o racional. Uma forma de número diferente. E quando a gente está estudando os racionais, tem coisas que você obtém que não é real. Né? Existem várias formas de se obter essas coisas. Então você vai crescendo. Tem polinômios que você vai obter que não é real. Por exemplo, você pega, no caso dos racionais, x menos π, você não consegue escrever π como número racional. Ele é um número irracional, então você já tem uma raiz aí que está fora dos racionais. Quando você escreve, no caso dos números reais, o polinômio x ao quadrado mais 1, você teria que ter um número negativo cujo quadrado daria um número negativo, né? Um número cujo quadrado daria menos 1. Isso não é possível nos reais. Então, cada vez que você ia estudando determinados polinômios, você tinha que estender a ideia ou conceito de número para outros conjuntos. Então, o teorema fundamental da álgebra ele diz justamente isso, que os complexos são suficientes, necessários, mas suficientes. Que todo polinômio nos complexos tem solução. Nos complexos. Quando eu falo nos complexos, é inteiro, racional, cabe ali dentro. Então, isso é fundamental por causa disso, porque eu não preciso estender. Teoricamente, eu tenho um conjunto que satisfaz todas essas coisas. Aparentemente, se pensou que isso estaria resolvendo todo o problema da álgebra. E agora bastava você estudar os números complexos. Uma outra forma de enunciar esse teorema é essa aqui, ó. Dizendo que todo polinômio com coeficientes inteiros, racionais e reais, ou complexos de uma variável de grau n tem exatamente n raízes complexas, n raízes, e ele se decompõe dessa forma.
Essa versão é uma consequência da primeira. Isso é muito interessante, né? Quando o caso é um só, divide é o que a gente chama de teorema de Descartes, ou teorema de divisão nula, uma coisa assim. Tá bom? E esse problema é conhecido desde o século XVII, 1600 e algo. Simon Estevan, Girardi, esse pessoal tudo já imaginava que isso poderia ser dessa forma, mas não houve uma demonstração até 200 anos depois. Houve uma tentativa bastante sofisticada, que pode ser completada e foi completada depois, de um cara chamado Jean Renaud d'Alembert. O d'Alembert ele fez uma demonstração, uma tentativa de prova, mas na própria época chegou à conclusão de que não estava completa a prova dele. E por isso, na França, esse teorema também é conhecido como teorema de d'Alembert. Quem demonstrou esse teorema em 1799 na sua tese de doutorado foi o Gauss. Para isso, ele introduziu as noções que já eram conhecidas, mas de uma forma... Esse é o Gauss, tá? Ele que demonstrou em 1799, na tese de doutorado, como eu disse. Ele deu outras 3 demonstrações depois, porque essa também tinha certas lacunas. E para isso ele introduziu os chamados números complexos, que também já eram conhecidos, mas ele fez uma adaptação dos números complexos da forma como eles se davam. Eu não vou elaborar a prova do teorema fundamental da álgebra aqui, porque não é uma coisa trivial. Até para a gente que tem uma certa formação matemática, dá um pouco de trabalho. E tem várias versões, várias demonstrações, algumas mais fáceis, outras mais difíceis. Mas existe um livro unicamente dedicado a isso. Para quem tiver curiosidade, é um livro chamado Teorema Fundamental da Álgebra mesmo, mas eu não estou lembrando o nome do autor agora, é um autor conhecido. Conforme for passando o tempo, eu vou lembrar. Então, os números complexos são isso. São os números da forma x mais i, y, com i ao quadrado igual a menos 1. Bom, em algum momento você já deve ter escutado a história dos números complexos, mas para quem tiver um pouco mais de curiosidade, tem um livro francês também muito bom, que é uma história dos números complexos. Esse livro ganhou o prêmio na Suíça como o melhor livro da Europa no ano e tal. Então tem algumas histórias bem interessantes que fazem a gente compreender bem o que significa cada coisa. E aí eu denoto a parte real dessa forma e a parte imaginária como imagem de Z. E aí eu tenho essas operações com os números complexos. Multiplicação, divisão. O que é interessante é que, embora eu tenha introduzido novos tipos de números, eles têm as mesmas propriedades que a gente tinha estabelecido anteriormente para os números reais e para os números racionais. A multiplicação continua, a soma e a diferença continuam, e a divisão também continua dentro dos números. Hoje, essas estruturas que têm essas propriedades e que, ademais, os elementos comutam é o que a gente chama de corpo na álgebra. Então, um corpo é igual aos números complexos, aos números reais ou aos números racionais. Certo? 2 números comutam, o inverso está dentro dele, a divisão, e assim vai. Com o avanço dessa teoria, e com a ideia de que, bom, a gente não precisa estender mais números agora, o que a gente precisa fazer? Entender bem esses números, ou seja, fundamentar de forma adequada isso. Porque, se a gente parar para pensar, raiz de menos 1, a gente força, a gente fala que é uma coisa aí ali, mas geometricamente não é visível, a gente não consegue, é que nem você falar uma velocidade negativa, né? Você tem uma diminuição, mas não uma velocidade negativa. Então isso é estranho. Então, o pessoal queria fundamentar isso de alguma forma. Como que vamos fazer para fundamentar isso aí? Sobre bases lógicas ou bases matemáticas que fique aceitável. Então, um cara que fez isso aí,
num primeiro momento, esse cara aqui, ó, Sir William Howe Hamilton. Esse cara, além de matemático, era físico. Vocês vão ouvir falar da mecânica hamiltoniana, vocês vão ouvir falar da teoria ótica de Hamilton. Ele era um cara muito prodígio, era um irlandês, né? Era um cara muito prodígio que, aos 4 anos, falava não sei quantas línguas e quase toda a ideia que se tinha dele era voltada para essa coisa aí. Num determinado momento, ele foi deparado com um problema de matemática e por isso ele foi para matemática. E ele introduziu uma fundamentação adequada para os números complexos, que é a que eu vou apresentar aqui. A primeira coisa que ele observou, isso foi em 1833, tá? Depois, se alguém quiser ver os artigos originais como história, vale muito a pena. E a primeira observação que ele fez, que é bastante interessante, ele fala assim, que os números, a expressão A mais BI, não denota uma soma genuína, no mesmo sentido que 2 mais 3. Então, aí a gente vê a primeira ideia de operação. Mas a operação tem que ser coisas do mesmo conjunto. 3i não é do mesmo conjunto que 3. Então, teoricamente, eu estou somando coisas de lugares diferentes. Então, ele está falando, isso é meramente formal, no sentido que tem essa forma, mas não tem significado real. E aí ele continua, né? O uso do sinal mais é um incidente histórico e certamente BI não pode ser adicionado a A. E BI não pode ser adicionado a A, é fato. Então, como é que ele vai tentar resolver esse problema? Então, ele associa o número A mais BI ao par ordenado AB. Tá? Não é igual. É o que a gente chama de isomorfismo. Eu não vou entrar muito nessa seara, mas o que eu quero dizer com isso é iso de não altera e morfismo de forma. Então, as formas permanecem. Quando a gente fala que duas coisas são isomorfas, significa que a operação feita antes de eu aplicar e a operação feita depois de aplicar, elas permanecem na sua forma iguais. Então, o que ele fez é, ele identificou o número complexo como A mais AB, A mais BI, com o par ordenado AB, de números reais. Pô, os números complexos, eles podem ser fundamentados e eu defino as operações dessa forma. Né? Como eu defini os complexos, eu simplesmente faço com par ordenado. Mas a gente tem que entender por que essa fundamentação foi aceita. Isso é interessante, e já valeria, mas por quê? Bom, se isso vale, o I é identificado com par ordenado 0,1. Logo, o I ao quadrado tem que ser identificado com 0,1 ao quadrado. Mais 0,1 ao quadrado. Usando aquelas fórmulas ali que estão na página anterior, 0,1 vezes 0,1 pode ser calculado e dá um zero. Que pode ser identificado com o número real menos 1. Menos 1, 0, perdão. Que dá menos 1, 0. Que pode ser identificado com o número real menos 1. Então, de fato, a gente essa fundamentação satisfaz. Eu estou falando em números reais, somando coisas de números reais, dividindo coisas de números reais, e obtendo aquilo que já existia, uma formalização mais aceitável, tornando a coisa mais confiável. Isso foi uma coisa bastante elegante que ele fez. Teve uma repercussão bastante aceitável e adequada na época. E, como eu disse, ele era físico. Ao fazer isso, você tem uma identificação que o próprio Gauss já sabia com o plano. Fisicamente falando, com o plano. E a soma desses números complexos satisfaz aquela regra do paralelogramo, né? Vocês colocam dois vetores, a soma é a diagonal do paralelogramo. Todo mundo já fez vetores, eu presumo, né? Mas se não fez também, a gente fala, tá? Pois bem. Ao fazer isso aí, ele percebeu isso. Só que as grandezas físicas,
elas não se limitam ao plano. Você tem que girar muitas vezes essas coisas, então você tem a questão tridimensional. Então, se passou-se a procurar, então, números tridimensionais. Bom, o complexo é A mais BI. Então, a ideia dele, se ele relacionou isso com uma terna, com um parâmetro ordenado AB. Então, um número tridimensional seria, natural de se esperar, seria A mais BI mais CJ. Ou CL, CK. Então, ele estava nessa busca, por essa observação que eu coloquei aqui, que a álgebra permitia trabalhar com os vetores. Ou seja, o que significaria fazer isso? Significaria que eu teria que ter uma terna de números que eu tivesse multiplicação, divisão, associatividade e todas as propriedades que a gente já conhecia, identificados com esses vetores do plano. Por essa necessidade. E ele passou muitos anos tentando fazer isso e não conseguia. Não conseguia colocar uma multiplicação que fosse satisfatória. Então, o filho dele vivia perguntando: e aí, você já sabe multiplicar esses novos números? Não, se você somar e subtrair. Multiplicar, eu não sei. Então, qual foi a saída que ele encontrou? Ele demorou muito tempo e ele introduziu, em vez de um número triplo, um número quádruplo. Que são os quaternos. Então, como é que a gente define os quaternos? Os quaternos é um conjunto de números reais, se eu falar em quaternos reais, escrito dessa seguinte forma: A mais BI mais CJ mais DK. A, B, C e D são números reais. Agora, o IJK, o que eles têm de comum? Primeiro, eu tenho que valer dos complexos. Então, cada um deles ao quadrado é menos 1. Mas ele contempla essas multiplicações aí. JK é igual a menos KJ, que é I, menos I, e assim vai. JK é igual a I. KJ é igual a menos I. E K é igual a menos J. Ou seja, eu vou pegar o número conforme a ordem, ele vai dar o terceiro dessas coisas que a gente chama de base, só que, dependendo da ordem, me dá positivo ou negativo. Com esses números, ele acreditou que poderia somar, multiplicar, subtrair e dividir. Só que se vocês repararem bem, JK e KJ não são iguais. Ou seja, ele sacrificou a comutatividade. Isso foi bastante revolucionário para a época, porque desde criança até os nossos tempos, a gente ouve que a ordem dos fatores não altera o produto, mas nesse caso sim altera. Tá? Então, o produto tem uma diferença. Ao aceitar isso aí, teve grandes avanços na física e muitas outras coisas. Tá? Eu vou falar bastante dos quaternos e como eles se comportam. Ele ficou tão maravilhado com essa ideia que ele estava andando numa ponte em Dublin e ele estava com um canivete no bolso, ele arrancou o canivete quando vislumbrou isso e escreveu na ponte. Depois o pessoal da Irlanda, como Hamilton ficou muito famoso, isso em 1958 já colocaram uma placa lá na ponte dizendo: aqui foi que Hamilton escreveu essa fórmula, tal, com canivete. O detalhe da placa, essa placa está aqui, é o que está escrito aqui. A fórmula dos quaternos. Como é que se comportam os quaternos? Bom, a soma, beleza, eu acho que todo mundo já consegue deduzir, é igual a soma dos complexos, então não tem muita dúvida. A multiplicação também é parecida. Tá? Eu vou pegar os respectivos coordenadas e vou multiplicar. Eu coloquei a fórmula aqui, como é que faz essa multiplicação.
Por que ele demorou muito para entender multiplicação? Por quê? Para multiplicação, a gente tem na volta uma divisão. Tá? Sobretudo se a gente pensa nesse tempo, a gente tem que conceber uma forma de fazer isso. Então, como exemplo, eu dei um exemplo aqui só para garantir que eles não são mesmo comutativos, mesmo em qualquer número. Na própria definição eu já garanto, mas eu dei um exemplo aqui. Eu peguei, tem 2 aqui, tinha que ter um só, tá? Foi uma editação. Esse quaterno, 4 mais 6i, mais 8j, mais 9k, e P, igual a 3 mais 2i, mais 6j, mais 7k. Quando eu multiplico de um lado, dá um resultado. E quando eu multiplico do outro, dá outro resultado. Ok? Bom, vamos continuar aqui. Mas se eles não são comutativos, isso significa que eu posso ter 2 coisas diferentes ao operar essas coisas. É que está faltando um Q aqui, tá? Aqui teria que ter um Q, esse ladinho aqui. Perdão. Então, o P menos 1Q é diferente de Q P a menos 1. Ou seja, se eu fazer a divisão à esquerda ou à direita, teria problema, né? Mas como é que vamos resolver esse problema, então? Então, o Hamilton fez o seguinte, já pegou coisas que tinha nos complexos e começou a definir. Então, a gente pega o conjugado, como que a gente chama o conjugado? Pega o número complexo, o número quaterno P, A mais PI mais CJ mais DK. O conjugado disso é A menos BI menos CJ menos DK. E eu chamo isso de norma, que pode ser alguns com valor absoluto é outra coisa. É o valor absoluto ao quadrado, tá? Que é o Q vezes o conjugado. Que vai ser a soma dos quadrados dos coeficientes. E ao fazer isso aí, eu consigo introduzir o que é o inverso de um número quaterno, de um quaterno. Como que eu defino o inverso do quaterno? 1 sobre a norma de Q do conjugado. E aí, a demonstração é fácil. O inverso de um quaterno é dado dessa forma, que é Q vezes Q menos 1, e que dá 1, se ele é o inverso, e pelas coisas que a gente definiu aqui, a gente definiu a norma como Q vezes Q barra, eu jogo para dentro, multiplico, vai dar 1. Então, de fato, é o inverso. Assim sendo, para eu definir uma divisão entre quaternos, eu faço o que a gente costuma fazer com qualquer outra coisa. A gente multiplica uma coisa pelo inverso dela. Então, A vezes B é A vezes o inverso de B. Né? Então, é mais ou menos isso que a gente faz. E aí eu obtenho essa formulazinha que a gente obtém aqui. Na verdade, aqui embaixo é Q, tá? Acho que dá para ver pela fórmula descrita, deveria ser Q aqui embaixo. Aqui não é P. É Q. Bom, enfim. É só para exemplificar como é que funciona uma coisa. Com isso, eu tenho o primeiro exemplo de um conjunto que tem uma divisão, multiplicação, todo o resto das coisas, mas não com comutatividade, e é uma coisa útil. Eu posso fazer isso. Isso é a primeira coisa, e é isso que tem aplicações em física que não acabam. Então, isso foi interessante. A primeira ideia é o primeiro anel não comutativo ou álgebra não comutativa. Nesse caso, é uma álgebra ou módulo não comutativo, porque é uma estrutura sobre um corpo. Tá? Quando a gente fala em espaço vetorial, a gente fala num espaço que tem determinadas propriedades e tem um escalar multiplicando ali. Mas a gente não fala em multiplicação de vetores, num primeiro momento. Um anel, um módulo,
é um espaço vetorial em que no lugar do topo eu coloco um anel. Eu vou falar aqui que é anel. Bom, assim como no caso dos complexos, eu consegui identificar com um par ordenado, no caso dos quaternos eu consigo identificar com uma matriz. Com A mais BI, só que eu consigo identificar A mais BI, C mais DI, menos C mais DI e A menos DI. Mas eu consigo identificar cada número complexo também com uma determinada matriz. Então eu obtenho essa outra matriz aqui só de números reais. Que é interessante a gente obter os quaternos aqui, identificado unicamente por matrizes. É bem interessante isso aqui. E aí a gente consegue trabalhar com isso. As matrizes são outro exemplo de um anel não comutativo, só que não é com divisão. Porque não toda matriz eu consigo obter sua... Nem toda matriz tem inversa. Certo? Mas mais do que isso ainda. Nem toda matriz, no caso dos quaternos, isso vale. Q vezes P é igual a zero, então Q é igual a zero ou P é igual a zero. No caso das matrizes, isso nem sempre é verdade. Quando isso ocorre, quando a multiplicação de um número dá zero, tem que implicar necessariamente que um dos dois é zero, é o que a gente chama domínio de integridade, ou superdomínio. Bom, vamos avançar um pouquinho aqui então. O Gauss introduziu um negócio que a gente chama de... Eu vou falar de ideais agora. Congruência módulo N. O que significa isso? Eu vou falar que A é congruente a B módulo N. Essa, inclusive, foi a anotação que o próprio Gauss usou, está em 1801, no livro que ele escreveu, que é o Disquisitiones Arithmeticae. Tudo muito bom. E aí, sem só ser, N divide a diferença dos números. Essa é a definição clássica e básica de congruência. O que significa isso? Significa que A menos B é igual a NK. Definição de divisão. Mas isso significa algo a mais ainda. Significa que a diferença desses números, A menos B, pertence a NZ. O que é o NZ? É N vezes M com M variando em Z. Então existe um número ali dentro, no caso ali a gente chamou de K, dentro desse conjunto. Então o A menos B está dentro desse conjunto. O que a gente está falando aqui é que o A menos B é múltiplo de N. Ou seja, a hora que eu colocar aqui, é uma forma de dizer que esse conjunto pertence aos múltiplos de N. Para isso, a gente tem que introduzir a definição mais geral e estender o conceito de múltiplo. Bom, como é que a gente faz isso? Aqui já tem uma ideia bem interessante. Eu estou multiplicando N por um conjunto. E ele está no conjunto. Então, essa é a ideia que eu vou usar, tá? Mas a primeira observação que a gente vai fazer é que a congruência módulo N é uma relação de equivalência. Ou seja, A é congruente a A, se A é congruente a B e B é congruente a A, então a simetria, né? Então A é igual a... Acho que é isso. Se A é congruente a B e B é congruente a C, então A é congruente a C. O mais importante é a transitividade. É antissimetria. A congruente a B e B congruente a A. É isso. Simétrica. A é congruente a B, C só C, B é congruente a A. E a transitividade. A é congruente a B, B é congruente a C, então implica que A é congruente a C. Essa relação de equivalência permite eu definir o conjunto quociente, que em geral o pessoal denota por Zn, é o conjunto das classes de equivalência. O que seria uma classe de equivalência? Seria o conjunto que eu pego na classe de equivalência do A, todos os números que são equivalentes a A, módulo N. Então, eu pego esse conjunto NZ e denoto a minha classe de equivalência aqui, que eu quero dizer o seguinte: dois números A e B pertencem à classe de equivalência se eles pertencem a NZ, se eles são múltiplos.
Então, eu defino o quociente do conjunto dos inteiros pela classe de equivalência, que normalmente se denota para dizer subíndice N, pelas classes de equivalência que tem o conjunto até N-1, onde A é dessa forma, né? A barra é todo B que é congruente a A módulo N. Dizer de outra forma é dizer que eu estou definindo Z menos NZ é o A mais NZ, que é o conjunto quociente, pela relação de equivalência múltipla. Isso é bem interessante, e a gente estende essa ideia de uma forma generalizada e sem se ater aos naturais, aos inteiros. E como é que a gente faz isso? A primeira coisa que a gente vai colocar aqui é o que é um anel. A gente busca um conjunto que, teoricamente, tem as mesmas propriedades inteiros. Ele chama anel, esse nome que remete a uma questão circular, justamente por causa desses números aqui, do Z sobre o NZ, porque quando você soma eles, ou subtrai essas coisas, você vai formando uma soma circular. Então, sei lá, no caso do Z sobre 6Z, por exemplo, 2 mais 2 mais 2 é 0, é 6. Aí você vai formando uma soma circular. Aí 0 mais 2 é 2. Então você forma uma questão circular. Isso é bem interessante e por isso você dá o nome de anel a essa estrutura aqui. Então, o que é um anel? Um anel é um conjunto com duas operações, um 0 e um 1, que não necessariamente são 0 e 1 que a gente conhece, não necessariamente a soma e a multiplicação são as multiplicações usuais. A gente pode pegar qualquer coisa que pode ser chamada disso e que tenha as propriedades que tem que satisfazer, em que essas somas têm que satisfazer a associatividade, a existência do elemento neutro e a existência do inverso para adição e a comutatividade isso para adição. Essas primeiras 4 propriedades aqui, a gente, numa outra linguagem, pode dizer que é um grupo comutativo para soma. Tá? Bom, no caso da multiplicação, ele tem que satisfazer a associatividade. Alguns livros mais antigos até chamavam isso de anel associativo. E tem que fazer a distributividade em relação à soma. No caso aqui eu coloquei, mas tem livros que não colocam a necessidade da unidade, tá? Então, A vezes 1 é 1 vezes A, que é A, a existência da unidade. Se a multiplicação é comutativa, é o que a gente chama de anel comutativo. Tudo bem? Se a multiplicação, eu não coloquei essa necessidade, porque o nosso interesse maior é nos anéis não comutativos. Então, isso é a definição de anel. Seguindo aqui, a gente vai tentar dar uma ideia da diferença e dessa ideia de generalização de múltiplo. Então, a gente define uma coisa chamada ideal. Ideal é por uma questão histórica que virou esse nome, mas não é um ideal político, né? É um ideal comum. E esse ideal vem dos números ideais que Kummer, o matemático do começo do século XIX, quando tentou resolver o último teorema de Fermat, ele obteve uma classe de números que ele chamou de números ideais, e um outro matemático chamado Richard Dedekind tentou sistematizar e chegou nesse conceito de ideal. Então, o ideal de um anel A é um subconjunto de A, cálculo, se 2 elementos pertencem ao ideal, a sua diferença e, consequentemente, a sua soma está no ideal. Consequentemente, por causa do segundo axioma, né? Porque se X pertence ao ideal e A é um elemento de A, então AX pertence ao ideal. Aqui entra a ideia de que eu estou falando de múltiplo. Então, eu estou dando uma coisa, né? Estendendo o que significa múltiplo. Poderia ser uma matriz, poderia ser qualquer outra coisa. Então, por isso que é interessante. Por que eu coloquei AX pertence a I ou XA pertence a I?
Porque no primeiro caso, eu digo que o ideal é um ideal à esquerda de A. E no segundo, eu digo que é um ideal à direita. Só um minutinho. Bom, se ele é um ideal à esquerda e um ideal à direita, eles vão ser iguais no caso em que o anel é comutativo. Mas senão eles vão ser diferentes. E essa diferença é muito importante. Tá bom? Vocês estão acompanhando bem? Então, tudo tranquilo, né? Tá todo mundo sabendo bem as coisas aí. Seguindo. Então, como é que eu vou fazer uma relação de equivalência nos mesmos moldes que eu fiz para os números inteiros, para os ideais, é que eu consegui falar em múltiplo, né? Bom, no primeiro caso, o que eu falava? Que a diferença era A era congruente a B modo n, e a diferença entre essas coisas era um múltiplo de n. É a mesma ideia aqui do ideal. Ah, eu não dei exemplo do ideal? Não dei exemplo do ideal. Bom, o 3Z lá aqui atrás, por exemplo, é o ideal. O NZ é o ideal. Tá? Então, se eu coloco 3, eu tenho o ideal. Eu não dei exemplo do ideal, que faltou, perdão, viu, gente? 3Z é o ideal, NZ é o ideal, PZ é o ideal. Eu pego qualquer coisa que gera por um elemento, é um ideal. Você tem infinitos ideais. Desculpa. Bom, então, a diferença, eu vou dizer que são congruentes módulo ideal se A menos B pertence a I. Bom, assim sendo, eu consigo definir um conjunto quociente de A pelo ideal. Em grupos a gente faz para o grupo normal. Aqui a gente faz para o ideal. É a mesma ideia. Aí, então, aqui eu já começo a ter uma estrutura em que eu posso falar de teoremas muito importantes da álgebra, como o teorema do isomorfismo, como várias outras coisas que eu consigo associar. E em álgebra, uma das coisas que você mais faz é usar o conceito de quociente de uma estrutura por outra. No caso de anéis, conceito de anéis. Então, quando a gente fala, está estudando a teoria de anéis, se eu estudo em anéis comutativos, em geral a gente está trabalhando com teoria de números algébricos ou coisas desse tipo, generalizações da aritmética que a gente conhece por prazer. O que significa determinada coisa, né? Nesse mundo? Levando do mundo que a gente conhece os números inteiros, o que significa isso? Nesse novo mundo. E se é um caso não comutativo, aí que é o que a gente trabalha, que são teorias mais recentes, aí a gente já faz um outro paradigma das coisas. Bom, se eu estou falando em aritmética, eu tenho que falar em primo, né? O cara que quando definiu isso aí, definiu justamente para falar o que era um ideal primo. Então, o ideal P próprio, né, diferente de A, é um ideal primo. Vocês lembram daquela propriedade que é muito, muito conhecida dos números primos, que a gente muitas vezes até chama de lema fundamental? Se P divide o produto AB, então P divide A ou P divide B. Você lembra de Euclides em alguns lugares, em outros lugares é chamado lema fundamental. Ele é usado para demonstrar o teorema fundamental da aritmética. E muito usual, muitas vezes trabalha com NDC para obter a identidade de Bezout. Então, baseado nessa coisa aí, é o que a gente faz. Lembra que a gente pode pensar em AB está no ideal P, se ele for fisicamente diferente, significa que P divide AB. Então, P vai dividir A, ou P vai dividir B, uma coisa assim. Na linguagem de ideais é isso. Se o produto AB está em P, o ideal P, então A está em P ou B está em P. Perfeito? Essa é a ideia e a generalização da ideia de primo para ideal primo. Bom, vou dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo bobo aqui, né? No caso dos inteiros, PZ é um ideal. Você poderia escrever isso aqui como uma P entre parênteses, dizer que o ideal está sendo gerado por P, tá? PZ é um ideal primo, sem só ser P é primo, no caso dos inteiros. Isso é interessante a gente obter, né? Quer dizer que PZ está dividindo o produto, significa que o produto é múltiplo de P, ou seja, que esse produto pertence a P.
é o que a gente está aqui. Múltiplo de PZ, né? Significa que pertence a PZ, tal como a gente fez naquela situação. E uma propriedade interessante é que P é um ideal primo se associar a P é um domínio. Isso significa ser domínio é que o produto de dois números, dois elementos desse conjunto dá zero, um deles necessariamente tem que ser zero. Nesse caso, eu excluo as matrizes. Eu tenho duas matrizes diferentes de zero que podem dar zero, cujo produto pode dar zero. Bom, aí eu vou falar do que a gente trabalha um pouco aqui. Já fiz uma introdução dos conceitos clássicos. Então, quando vocês estudam primeiro, segundo ano, vocês estudam polinômios. Polinômio tem um determinado grau. Então, você para, aquela soma para numa determinada coisa. Então, você pode ser polinômio sobre inteiros, por exemplo. Com coeficientes inteiros, que a gente fala sobre inteiros. Pode ser polinômio sobre Q e assim vai. Eu vou pegar essa ideia de polinômio, mas eu não vou parar a soma. A soma vai ser indefinida. Até quanto eu quiser. Infinita. Como é que é essa soma? Bom, eu só dou a forma dela. Por isso que são chamados séries formais. E os coeficientes dessas séries formais, que eu não estou preocupado com convergência, nada disso. Estou preocupado com estudar o comportamento desses elementos. Como se estuda em polinômios. Só que agora com somas infinitas. Então, nos anéis. Como é que comporta? Se está no anel, os coeficientes estão no anel, mas o anel, o conjunto formado por elementos dessa forma, também forma um anel. Se forma um anel, ele tem uma soma e uma multiplicação. Como é que se dá a soma e a multiplicação dessas séries formais? Por essas expressões aqui embaixo. Tá? Então, a soma... Por isso, tal como a gente faz em polinômios. É muito parecido com o que a gente faz em polinômios. Só que, como eu disse, a soma continua indefinidamente. Infinito. E aqui está a multiplicação é dada por essa expressão aqui. Você multiplica, vai somando os coeficientes e assim vai. Beleza. Agora eu vou falar de uma coisa chamada dimensão de um anel. Ou dimensão de Croux. A dimensão de um anel é quando eu pego ideais primos que estão contidos um no outro. E a maior cadeia que tem nessa situação, que tem um ideal primo contido no outro, mas um contínuo estrito, tá? Não pode ser igual. Contínuo estrito. A maior cadeia que tem isso, a quantidade de ideais primos que tem nessa cadeia é o que eu chamo de dimensão do anel. Isso chama de dimensão de Croux, foi um cara chamado Wolfgang Croux, que introduziu isso nos anos 40. Esse cara foi orientador do meu co-orientador, que é o Paulo Ribbenboim, que é um matemático de primeira grandeza, e ele conviveu com o Croux e editou as obras completas do Croux. Então, muita coisa interessante. Então, exemplo de dimensões, o caso do corpo CZ, em vez de anel ser corpo, para o anel ser um corpo, basta que eu tenha a comutatividade do produto e o produto entre dois números não nulos tem que ser não nulo. Perfeito? E tem que ter a divisão. Que é o caso de e aí eu vou ter um corpo. Então, o caso de um corpo é zero, porque o corpo só tem dois ideais. O zero e o próprio ideal. Beleza? E o próprio corpo. No caso dos inteiros, a dimensão é 1. O único ideal, o único P que divide, que vai estar contido, que tem uma inclusão estrita, é o zero. O 1 é todo o anel, porque todo número pode ser múltiplo de 1, então é todo anel. Bom, beleza. Então, o problema que a gente está trabalhando é esse aqui. Qual que é a dimensão do anel de séries formais quando A é não comutativo? Em 2019, o pessoal resolveu esse problema quando o A é comutativo. Foi bem difícil. Eles publicaram um artigo de quase 40 páginas. Quem já está com uma certa maturidade sabe que um artigo normalmente tem 3, 4 páginas. Mas por um resultado, esse tem quase 40. É um artigo bem sofisticado. Não é difícil de entender, mas é sofisticado. Então, o problema que eu estou um dos problemas que eu estou
querendo resolver esse, quando o A não é comutativo. Mas isso depende de várias técnicas relativamente modernas de álgebra e que torna a coisa um pouco difícil, assim. Sabe? Depende de desvio, de você introduzir. Quando você faz cálculo, você tem a ideia de diferenciabilidade, que é uma pequena variação na coisa, na função, em determinado ponto que se chama de derivada. Essa coisa é infinitamente pequena, essa variação. Ou tanto quanto você queira, a gente costuma dizer. Na álgebra, a gente tem uma coisa parecida que chama desvio. A gente introduz uma variação diferenciável muito pequena num determinado anel em que a gente consegue fazer isso. É mais ou menos as técnicas que têm que ser usadas. Então é um pouco difícil. Mas a gente vai fazendo. Vou falar de anel newtoniano para falar de um outro problema que a gente resolve também, está tentando resolver. Então, o anel newtoniano, se para toda a cadeia de ideais, ela chega num momento que para. Qualquer ideal acima daquela cadeia é igual ao anterior. Então, vai chegar a um determinado N que todos os ideais daqui para frente são iguais. De uma forma equivalente, é dizer que todo ideal é finitamente gerado, que eu posso escrever como um produto dessas coisas aqui. Eu pego um ideal no anel que é newtoniano, então esse ideal pode ser escrito como uma soma de A vezes AI, AI1, A vezes A2, mais, até A vezes AN. Isso é um resultado muito bonito, tá, da álgebra abstrata e bastante conhecida, que também, com certeza, em algum momento do curso de vocês vão ver esses resultados todos. O teorema de Hilbert, que ele usou para... Assim, era um problema que tinha em aberto, né, em que você usava o que a gente chama de variante algébrico, chamado teorema da base de Hilbert, eu só coloquei teorema de Hilbert. É que você está falando aqui é que o anel newtoniano implica que o anel de polinômios, ou seja, polinômios com coeficientes em A, também é newtoniano. Também satisfaz essas condições aqui. Se eu trocar no lugar do A aqui, eu colocar polinômios, vai continuar sendo newtoniano. E vice-versa. Então, qual que é o problema que a gente tem, está trabalhando também, é esse aqui. Isso também vale para anéis de séries formais? Posso estender esse resultado? No caso de anéis comutativos, também já está respondida a questão, e a questão é assim, isso se conhece desde os anos 1970, 1980. Mas para não comutativo também não conhece, não se sabe o resultado. Bom, de maneira bem sucinta, o que eu estava mais ou menos para falar eram essas coisas assim. Se vocês tiverem mais dúvidas, eu vou apresentar aqui 4 bibliografias que eu usei, sobretudo que eu gosto muito de história, e na primeira parte eu usei um pouco de história. Ó. Esse é o livro que eu falei para vocês, de História dos Números Complexos, que ganhou uma coisa. Ele está em francês, mas eu vou dizer uma coisa bem franca. Assim, não tenho medo de línguas agora. Pode parecer coisa de outro mundo, mas se você começa a ler, você vai acostumando. Esse é um clássico do Morris Klein, é um clássico da história da matemática, tá? Ele é bem conhecido e tem umas 1.000 e tantas páginas para quem quer aprender de verdade histórica aí. E o César Polcino Miles, que é o meu orientador, lançou no ano passado um de história da álgebra abstrata. Esse livro é muito bom mesmo. Bastante completo e não é difícil, porque ele trabalha com a história, mas ele não entra a fundo nos conceitos de forma a atrapalhar a leitura. Então vale bastante a pena ler esse livro. Quem tiver interesse, vale muito a pena, não é caro, vale a pena comprar. E do mesmo orientador meu aí, do mesmo professor, tem um de anéis e módulos, e aí trabalha com esses conceitos que eu estava trabalhando até agora. Ensinando vocês até mais ou menos agora. Bom, é isso. Vocês têm algum comentário, alguma dúvida? Eu acho que eu fui um pouco depressa demais, mas a ideia era apresentar mais ou menos o que significa as coisas. Tem muito conceito que vocês vão digerir aí depois com mais calma. E aí, se tiverem dúvida e quiserem ir conversando, mandar e-mail, não tem problema. A gente está aqui para isso, né? Tem todos os contatos. Né? Mas a ideia era mais ou menos falar o que significa determinada coisa, por que surge
e alguns dos problemas que a gente trabalha. Tudo bem? Muito obrigado, Thiago. Vamos ver se o pessoal tem alguma questão, quer fazer alguma pergunta. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Pode fazer, fala alto. Boa tarde, Thiago. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Obrigado. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu aproveitar e começar pelo final aí. Tá. Coincidência ou não, eu comentando com o Leandro hoje de manhã sobre alguns livros que tem uma pena que não foram reeditados, e eu comentei que um deles que eu gostaria muito que fosse reeditado era justamente esse Anéis Módulos, porque apesar de ter bastante errinho ali no livro até datado, mas muita coisa dali é até cópia, assim, né, baseada no Bourbaki da época, então tem muita coisa muito legal, é uma pena que não tenha sido reeditado ainda. Tem algum plano, professor? Não, ele foi reeditado não faz muito tempo. Se você for ver, deixa eu compartilhar de novo aqui. Mas a que eu apresento aqui é uma edição de 2019, ó, 2018. Se você quiser, eu posso estar colocando o link para você do livro aqui. Vou colocar aqui só um minutinho. Passou batida, eu li esse negócio aí lá pro... Professor, depois pode pôr no grupo do WhatsApp também? Posso, claro. Bom, o Leandro, no caso aí, né? O Leandro, desculpa, professor, o Leandro. Não, claro. A gente passa o contato dele depois do grupo. Já pus aqui o link no... E vou pôr também o de história da álgebra, que vale muito a pena também. Tá? Porque eu acho que vocês vão gostar muito, porque é um contato com coisas que são relativamente elementares, mas que, devido à graduação ter muita coisa, às vezes a gente não consegue apresentar. Né? Então, vale a pena. Se vocês tiverem interesse, vale muito a pena. E acho que vocês vão gostar muito. Quem que perguntou? Como é o nome de quem falou? Ele é professor aqui, tá? O professor Thales. Professor Thales. Que bom, professor. Então, Thales, você vai gostar muito. Esse livro vale bem a pena. A gente está fazendo uma terceira edição dele, que aí sim vai ser uma reedição mesmo, agora só foi uma impressão. Ele vai introduzir álgebras, anéis e módulos. E aí ele vai introduzir o conceito de álgebra no livro e estender bem o livro, já está sendo trabalhado nisso. Legal. Vale bem a pena. Pessoal, só um parênteses aqui, eu vou deixar o contato com o Leandro, se vocês quiserem vir visitar a universidade um dia, vamos fazer um seminário por aqui, na USP, que estiver por São Paulo, não hesitem em entrar em contato com a gente marca um reunião, vocês conhecem esses professores e tal, se tiver vontade, né? Claro. Uma pós-graduação, futura pós-graduação, algo assim. Pronto, desculpa. Fala, cara. Não, é interessante. Eu nunca tinha pensado nesse problema, mas, por exemplo, fica bastante tentador pensar nos mesmos problemas, por exemplo, com anéis de grupo. Não sei se já é respondido. Então, não, sim, a área do Polcino é anéis de grupos, né? Esses mesmos quando eu fui trabalhar... É curioso você ter falado isso. Quando eu fui trabalhar com ele, era para trabalhar com anéis de grupos. Anéis de grupos, para quem não sabe, você pega uma soma formal em que os elementos estão no grupo, né? Os coeficientes estão no grupo. Você multiplica por elementos do grupo, né? E aí você soma todas essas coisas. E aí você obtém um anel. Mas, desculpa, vai lá. Alguém levantou a mão aqui, Leandro. Pode falar, gente. Abre o microfone. Jéssica? Acho que ela levantou sem querer a mão. Tem que abrir o microfone, Jéssica. Aqui sem querer. Mais alguém quer fazer alguma questão? Thales, você trabalha com anéis de grupos ou conhece a teoria? Você estava falando? Não, professor, só de curiosidade mesmo. Eu trabalho com topologia algébrica. Topologia algébrica. Onde você estudou? Eu estudei na Federal de São Carlos. Lá é o centro, né?
Lá tem bastante coisa. São Carlos e a própria USP de São Carlos também tem bastante topologia algébrica. Tem o grupo do Pedro Perger, aí tem uma galera muito forte lá. Exatamente. Trabalho com É. particular, agora migrando um pouquinho de área, que eu estou trabalhando com extensão de ações de grupo. E aí, o que eu faço é usar as técnicas da topologia algébrica para investigar esse negócio. Isso é interessante, isso é muito interessante. Mas para os alunos, tá, que quiserem um dia, estou pensando, estou no 3º, 4º ano, quero conhecer alguma universidade para tentar fazer um mestrado, um doutorado, ver como é que funciona, quiser vir conhecer aqui, as portas estão abertas. Atualmente eu ainda estou no doutorado, né, depois não sei qual vai ser a ideia, mas aqui como representante também dos alunos de pós aqui também tem acesso a várias coisas, então qualquer coisa que vocês forem precisando nesse e-mail, pode mandar e-mail também, o que vocês tiverem de interesse. A ideia é fazer uma divulgação e que a gente consiga estreitar os laços da matemática com mais diversos lugares. Com certeza. Eu agradeço novamente aí a apresentação, foi muito interessante. Parece que eu retornei o curso inteirinho de álgebra da graduação em uma única apresentação, porque colocou o grupo, colocou a anel, colocou o ideal, e é justamente o curso trata desses objetos. Então, para o pessoal que está mais novato aí, que de repente não assimilou muito bem, não tem problema, né? Porque depois vocês vão ver com calma isso aí. Exato. E aí vai ficar um pouquinho mais claro, ele está falando um pouco da pesquisa dele, está mais na borda do conhecimento também, está no doutorado, ele está... Mas toda a base que ele usa é o que vocês vão aprender, como você já tiver curso de álgebra, já aprenderam no curso de álgebra. Tá? Então, agradeço aí o convite também dos alunos, né? Vou passar seu contato para quem tiver interesse. Tem algum aluno que, de repente, pode estar interessado em fazer alguma coisa em álgebra? Aqui, para quem não sabe, o professor João, ele é doutor nessa área. Tá? E o pessoal, eu falo, não fica, se você tiver tempo, é claro, né? Porque nem todo aluno, infelizmente, tem tempo, mas não fica só nas disciplinas da graduação. Pede contato de um bom livro de álgebra, se alguém tiver interesse, ou na topologia, se tiver interesse, e vai estudando para tentar ampliar as bases dessa área. Né? Então, vale muito a pena. O livro do Adilson Gonçalves é um bom livro de álgebra para um primeiro início, para quem quiser ter contato com isso. É um livro básico, só que ele é assim, um pouco seco, então pode ser que tenha gente que sofre um pouquinho. Mas tem vários materiais bons em todos os níveis, tá? Vale muito a pena. Então, Leandro, se tiver mais alguma coisa, estou por aqui, qualquer coisa. Espero que o pessoal tenha gostado, mas foi assim, como eu disse, é curto. Eu fui relativamente mais conciso até do que eu esperava, mas a ideia foi mais apresentar as coisas mesmo assim, tá? Para vocês saberem que existe. A ideia não é que vocês aprendam agora, é só para saber que existe, tá? Eu fiquei curioso só com relação às aplicações na física da álgebra não computativa. O mundo, na verdade, físico é até não associativo. Então, quando você vai falar de divergência, por exemplo, você introduz um quaterno, você faz uma soma daqueles derivados em relação aos quaternos. Então, você vai falando em divergência. E quando você vai falar do teorema de Stokes, ou os Trotsky, não sei, você faz sobre quaternos. É muito interessante, Eu não quis trazer aplicações da física para não ficar... Mas é bem interessante. Tem várias aplicações na física, várias coisas. Se tiver interesse, eu posso estar mandando material de leitura também, vale a pena. Muita coisa bem bacana. Assim. Esse eu quero, porque eu estou estudando uma disciplina de física, vai que... Então, já é uma curiosidade a mais, né? Interessante. Então, tem muita coisa legal que você faz com os quaternos, porque, na verdade, você rotaciona, você pega um vetor num espaço bidimensional, né? E gira esse vetor. A ideia dos quaternos é essa, você girar o vetor e ver como é que ele se comporta nesse giro. Então, é muito interessante nesse aspecto. Você começa a ver coisas em ótica, essas coisas. Perdão? Só de curiosidade também, uma coisa que eu cheguei a fazer um pouquinho é trabalhar com octônios, mas na verdade só com o projetivo octoniônico, que no caso só vai ter dimensão, não dimensão 2, mas somente
naquela primeira dimensão não trivial lá. Aí já dá um problema maior, né? Porque você não consegue uma ação livre de uma S3, de uma S, uma outra esfera, um Z2 também. Isso é bem interessante. O octônio é a generalização dos quaternos. Quando a gente pegou... dá para introduzir um número? Dá. Então, qual a dimensão? Se você pensar, os complexos têm duas dimensões, que é uma dimensão que multiplica a unidade complexa e uma dimensão dos reais. Então, você junta essas coisas. Os quaternos têm 4 dimensões. Você dobra. Ao dobrar, você obtém, mais uma vez, você obtém os octônios. Que aí você perde a associatividade. Isso é muito interessante, muito mais difícil, pouco usual, mas também tem muitas aplicações em física, porque, como eu disse, o mundo físico, sobretudo quando você estuda fenômenos físicos, você não pode considerar nem associatividade, porque o tempo importa. Então, você fez primeiro uma coisa, depois outra, não dá para fazer a outra depois da primeira, que vai dar o mesmo resultado, não dá para garantir isso. O mundo físico tem essas coisas assim que faz surpreender, por isso que a gente tem essas coisas. Bom, eu coloquei... Se quiser colocar no chat aí, para o pessoal que já está online aí com você, seu contato, Thiago, seu e-mail. Vou colocar os dois, tá? Estou colocando o institucional e o pessoal. O pessoal entra em contato contigo aí. Uma curiosidade que você me falou, o mestrado você fez em qual área mesmo? Mestrado eu fiz em álgebra. No mestrado, eu demonstrei a hipótese de rima para corpos... Quer dizer, eu reproduzi a demonstração da hipótese de rima para corpos finitos. O que eu fiz ali foi simplificar um pouco, né? Sim. E dessa coisa saiu um livro chamado Hipótese de Rima para Corpos Finitos. Coloca o link do livro também, se você tiver aí. Se tiver fácil. Eu coloco. Eu lembro que eu acho que foi justamente no dia que você colocou essa história do livro aí que eu te achei. Se você quiser falar do seu canal também, ele tem um canal, pessoal, que ele faz entrevista com alguns professores assim, mais... sim, bem legal. Mais famosos aí, o pessoal mais... fala um pouquinho do canal aí. O canal é para a gente fazer justamente isso, para o pessoal que está um pouco mais... não está no meio, nos grandes centros, entender que a matemática não é um bicho de sete cabeças, que os matemáticos, eles traçaram a mesma trajetória que o pessoal está traçando agora. Então, o objetivo nosso de fazer o canal é entrevistar matemáticos que já são consagrados, para eles contarem a história deles, para eles verem as dificuldades, para ver o que eles fizeram mediante as dificuldades, para comparar com o que vocês estão fazendo hoje, ver o que... Olha, tem professor ali que vivia de projeto assistencial e hoje está na USP. Então, qual foi a trajetória que o cara fez? O que ele perseverou? Então, a ideia do canal nossa é mostrar como são os matemáticos que a gente trabalha. Não só matemático, como cientista de uma forma geral, mas a gente só trabalha mais com quase matemático. E mostrar as dificuldades que a área tem hoje, quais são as ciências, o que a gente busca, as áreas que estão de pesquisa, quais são as áreas interessantes, o que vocês preferem. Então, é um canal que eu desenvolvo com alguns colegas. Não é um canal comercial, então é mais livre por causa disso. A gente tem vários... Tem alguns seminários também que a gente coloca lá de divulgação, que áreas que não são faladas também. Como que chama o canal mesmo? É Café? Mais um Café. Mais um Café. Vou colocar o link dele aqui também, né? Fica chato eu falar do canal e não colocar o link, né? Mais um Café. Tem bastante entrevista interessante lá, pessoal. Se vocês quiserem assistir, tá? Não, tem... Ele falou de alguns matemáticos que escreveram alguns dos livros que vocês estão estudando. Exatamente. Tem vários matemáticos dali que... Tem matemático muito importante ali. É que os caras são simples, né? Sim, não, mas a ideia é mostrar a simplicidade e de como que vocês podem... Porque às vezes a gente tem uma visão de que, puxa, está muito longe para a minha perspectiva, chegar nesses caras, que será que eu vou falar e tal. Então a ideia é mostrar para vocês que esse pessoal está muito disposto, muito mais disposto do que vocês imaginam a estar perto de vocês. A querer desenvolver essas coisas. Acho que em 2012, se eu não me engano, eu estava na USP
fazendo um curso por lá e aí conversando com um senhorzinho que estava numa sala lá, ele falou que estava chegou no passado, ele estava lá, e conversando um pouquinho, conversando por alguns minutos e tal. E depois, né, o senhor super humilde e tal, eu descobri que era o professor Chaim Samuel Rony. Nossa, que legal. Eu gostava tanto do nome dele e eu não sabia que era ele. Pois é. Depois eu tive vontade de vê-lo de novo lá, que ele ficava por ali e tal. Tinha que ir com foto. E aí conversei um pouco com ele. Mas Olha só. eu vou descer agora, né? Já faz alguns anos. Infelizmente, o Chaim morreu faz uns 2 anos, né? Então, 2, 3 anos. Esse livro desse é famoso. nossa, Graduação hormônio. Então tá bom, minha bateria tá acabando aqui já. O pessoal que tá online, assinem a lista de presença online aí. Alguém passa uma folha, por favor, coloque o nome e CPF de vocês, tá? Porque para depois não precisar repetir o certificado, eu preciso do CPF. Então, nome, CPF, todo mundo assina a lista de presença. É isso aí. Muito obrigado, viu, Thiago? A gente tem um horário aqui também contado, para o pessoal. Tá bom, gente. Qualquer coisa, estamos por aqui, tá? Um abraço, tudo de bom para vocês. Muito boa a apresentação, agradeço. Ele saiu, pergunta. parar a gravação aqui.